compartilhei uma tela aqui, porque no CEPOA ainda existe a Definition of Delivery. Tá? O CEPOA é a certificação do Product Ownership Analysis, e ele traz lá definições em diferentes níveis. E então, quando a gente fala do Definition of Done, uma lista de critérios que devem ser atendidos antes que o item de backlog seja considerado concluído. A Definition of Done está no nível da release. Então, eu terminei uma release e a release coloca alguma coisa nova em produção. Então, aquilo está pronto, está entregue. A Definition of Ready, ela está no nível do Product Backlog, uma lista de critérios que devem ser atendidos antes que um item de backlog seja considerado pronto para que a equipe comece o trabalho de desenvolvimento. Então, essa é a visão da Definition of Ready. E a Definition of Delivery, que eu não ouço com tanta frequência, mas faz parte lá do guia do POA, é uma lista de critérios que precisa ser feito para que os itens de backlog sejam elegíveis para uma entrega ou release, ou seja, para pensar no nível do Product Roadmap. Então, pensar no nível do roadmap. Então, mas aí o delivery que está no nível da release, né, Laguna? Não o Definition of Done. Não, assim, é que na verdade, eu pensei a mesma coisa que você, tá? Eu vou até te falar que, assim, a hora que ele começou a falar, eu pensei a mesma coisa que você, só que aí eu olhei na figura, se você der uma olhada ali do lado direito da figura, aí dá para entender melhor, que é justamente aonde está... Por que está no nível do roadmap? Porque quando você está pensando em roadmap, você pensa assim, o que eu quero que me entreguem? E aí você vai dizer assim, ó, eu quero que me entreguem isso, isso e isso. Quando você está no nível do backlog, você está dizendo assim, ó, cara, o que eu preciso colocar aqui neste backlog para que o item possa ir para uma release? E a Definition of Done, você só vai pensar na hora que você já estiver lá dentro da release, dizendo assim, cara, o que eu preciso para que este item seja considerado ok para entregar como produto desta release. Sim, mas você não entrega no final da release, você entrega no final de cada sprint. Também é verdade. Também é verdade. Uma funcionalidade. Sim, o total vai na release, mas cada pedacinho... É que são níveis diferentes. E aí eu acho que eu vou trazer minha resposta do nível de detalhe aí, que é a pergunta que a pergunta coloca, né? Está muito detalhado ou pouco detalhado. Acho que é uma confusão aí sobre o nível de detalhe e o nível de detalhe adequado para o que você está falando. Então, ela pode estar muito detalhada no nível técnico e não ter o detalhamento necessário de negócio. Exato. Que é provavelmente o que está acontecendo nessa situação que o Sabino trouxe no exercício. Então, no nível de negócio, falta detalhamento. Vamos dizer que eu estou criando, para dar um exemplo, ficar um pouco mais palpável, né? E aí eu tivesse uma história de usuário dizendo assim, ó, como um espectador do papo de PO, eu preciso que o papo seja feito no StreamYard. StreamYard é uma tecnologia que está por trás, que propõe uma solução. Mas qual é a sua necessidade de negócio? O pessoal que está assistindo a gente aqui, o espectador, eles não sabem se a gente está usando o StreamYard ou não, se a gente está usando o OBS. Para eles, na verdade, tanto faz, porque isso é um detalhe técnico, não é visível para o usuário. Como um usuário do Papo de PO, ele não sabe qual é a tecnologia que está por trás. O que deveria estar escrito com muito mais detalhes? Como espectador do Papo de PO, eu preciso que todos os debatentes apareçam na tela no cantinho, enquanto eu possa ver a tela. Eu, como um espectador do Papo de PO, eu gostaria que os meus comentários fossem exibidos na tela a critério do facilitador do papo. Então, assim, falta muito detalhe para a gente poder avaliar se o StreamYard é a solução adequada para atender as necessidades do usuário. Então, assim, nem está com tanto nível de detalhe, mas são detalhes técnicos. A tecnologia que se usa para atender é um detalhe técnico e não um detalhe de negócio. Então, no nível das histórias do usuário, o que na historinha do Sabino, na situação, o Product Manager está dizendo os detalhes de negócio não estão aparecendo e precisam aparecer. Então você precisa dizer o que é que o usuário espera ver e não como é que vai ser implementado. E os desenvolvedores estão dizendo para ele, você está falando para a gente como a gente vai ter que implementar, mas quem vai ter que implementar somos nós. Nós é que queremos decidir isso.
se a gente vai usar Java, se a gente vai mexer na tabela A do banco de dados, na tabela B, se eu vou fazer... Se o sua história de usuário veio com uma query escrita em SQL, não é que está muito detalhada, está errado. Você está falando com o cara... a parte que não é sua, é dele. O que você tem que fazer? Essa query tem que trazer quais dados que o seu usuário deseja ver. E ele decide qual é a linguagem que ele vai usar, que maneira ele vai fazer essa busca.